Os estoques são materiais e suprimentos que uma organização mantém, seja para vender, seja para fornecer insumos ou suprimentos para a produção. Pode-se definir estoque como objetos, itens para uma futura utilização, para suprir algum tipo de necessidade. Também pode ser uma reserva para utilização em um período de tempo conveniente. As principais funções do estoque são: a. Garantir o abastecimento de materiais, neutralizando os efeitos de demora ou atraso no fornecimento de materiais, sazonalidade no suprimento, riscos de dificuldade no fornecimento. B. Proporcionar economias de escala pela compra ou produção em lotes econômicos, pela flexibilidade do processo produtivo, pela rapidez e eficiência no atendimento às necessidades. O objetivo básico do controle de estoques é evitar a falta de material e, ao mesmo tempo, evitar estoques excessivos às reais necessidades da empresa, pois esses estoques representam um alto custo. O controle, portanto, procura manter em equilíbrio a relação entre capital investido, disponibilidade de estoques, custos incorridos e necessidades de consumo ou demanda. A gestão de estoques preocupa-se com determinar o que deve constar em estoque, a quantidade de itens. Determinar quando deve-se reabastecer os estoques, periodicidade. Determinar quanto é necessário para certo período, a quantidade de compra. Informar ao departamento de compras para efetuar a aquisição do material. Receber e armazenar os materiais de acordo com as necessidades. Controlar os estoques desde sua quantidade, valor e quanto à sua posição de estoque. Manter o inventário atualizado, identificando os itens obsoletos e danificados para retirá-los do estoque. Em suma, a principal função da administração de estoques é não deixar faltar materiais para a organização, porém evitando o acúmulo de materiais. 3.1. Conceitos básicos: estoque mínimo, ou de segurança, é a menor quantidade de material a ser mantida em estoque para atender contingências não previstas. É uma quantidade morta que só é utilizada em caso de imprevistos. Estoque máximo, a maior quantidade de material admissível em estoque para determinado material, suficiente para o consumo em certo período, devendo-se considerar a área de armazenagem, disponibilidade financeira, imobilização de recursos, intervalo e tempo de aquisição, perecimento, obsoletismo, etc. É a soma do estoque de segurança com a quantidade necessária de um item para suprir a organização em um período estabelecido. Lote de compras. Estoque máximo igual est. Mínimo mais lote de compras. Lote de compras, a quantidade a ressuprir, número de unidades a adquirir para recompor o estoque máximo. Estoque médio, nível médio de estoque em torno do qual as operações de compra e consumo de realizam. Usado para saber o giro de estoque e cobertura de estoque. Estoque médio igual est. Mínimo mais, lote de compras /2, lead time, tempo de reposição, ressuprimento, tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva do material no almoxarifado da empresa. Esse tempo pode ser dividido em 3 partes. 1. Emissão de pedido. Tempo que se leva desde a emissão do pedido de compras até ele chegar ao fornecedor. 2. Preparação do pedido. Tempo que leva o fornecedor para fabricar os produtos, separar, emitir faturamento e deixá-los em condições de serem transportados. 3. Transportes. Tempo que leva da saída do fornecedor até o recebimento pela empresa dos materiais encomendados. Intervalo de ressuprimento. Período compreendido entre 2 ressuprimentos. Ponto de ressuprimento. Ponto de pedido. Nível de estoque que, ao ser atingido, determina imediata emissão de um pedido de compra, visando a recompletar o estoque máximo. Obtém-se somando o estoque mínimo com o produto do consumo médio mensal pelo tempo de aquisição, estoque mínimo mais taxa de demanda, prazo médio de entrega.
PP igual M mais CT. Estoque de antecipação é constituído para atender às necessidades da empresa em momentos de variações conhecidos e previsíveis no consumo, entrega e produção. ENS. Sazonalidade, férias coletivas, situações climáticas. Estoque real, a quantidade de material existente no estoque em determinado momento. Estoque virtual, estoque real mais a quantidade de encomendas em andamento. Taxa de cobertura, período de tempo por quanto o estoque suportará o consumo. Cobertura igual quantidade em estoque quantidade a ser consumida no período ponto de ruptura, ponto em que o estoque é nulo. Ocorre quando o consumo faz o estoque chegar a zero, enquanto ainda há demanda por materiais. 3.1.1 Classificação dos estoques. Existem diversos tipos ou nomes de estoques, que podem ser mantidos em um ou em diversos almoxarifados. Hamilton Pozo classifica 5 tipos básicos de almoxarifado. Matérias-primas. Contém materiais básicos que ainda não entraram no processo de produção, não foram processados. Incluem materiais comprados, peças, componentes e subconjuntos. Materiais em elaboração, almoxarifado intermediário, também denominados peças em processo ou work in process. São materiais que estão sendo processados ao longo das diversas seções que compõem o processo produtivo da empresa, ou seja, não estão nem no estoque de matérias-primas, nem no depósito final. Produtos acabados. Referem-se aos produtos cujo processamento foi completado, aqueles prontos para serem entregues aos consumidores. Manutenção. Peças que servem de apoio à manutenção dos equipamentos. Auxiliares. Materiais que auxiliam na transformação da matéria-prima para o produto pronto, porém, não estão inclusos nele. Ferramentas de produção, lixas, óleos, etc. Outros tipos. Materiais acabados. Refere-se a peças isoladas ou componentes já acabados e prontos para serem anexados ao produto. São, na realidade, partes prontas ou montadas que, quando juntadas, constituirão o produto acabado. Em trânsito. São os estoques que estão em trânsito entre o ponto de produção e o de estocagem/venda. Quanto maior a distância e menor a velocidade de deslocamento, maior será a quantidade de estoque em trânsito. Exemplo. Produtos acabados sendo expedidos de uma fábrica para um centro de distribuição. Em consignação. Estoque de produtos que estão com um cliente externo, mas que ainda são propriedade do fornecedor. O pagamento por estes produtos só é feito quando eles são utilizados/vendidos aos clientes. EDG, garantia, cobertura. Tem como objetivo proteger a empresa contra eventualidades que envolvem especulações de mercado relacionadas às greves, aumento de preços, situação econômica e política instáveis, ambiente inflacionário e imprevisível.